Olá galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui no quinto vídeo do Desenterrando Tesouros. Hoje eu estou com mais um livro, depois de muito tempo. Eu estou com um livrinho aí que eu li nesse mês de agosto, que é O Homem que Orava. O Homem que Orava, história de João Ide, que ganhou 100 mil indianos para Cristo, né? E a gente vê nesse livro qual foi o poder que levou João a abandonar sua terra para pregar aos indianos. Por que ele trocou o conforto de seu país por uma choça de palha no Punjab? Livro da editora CPAD. Ele tem 95 páginas. Bom, João Ide, eu espero não estar enganada na pronúncia do nome. Ele vem de uma família cristã. Logo no iniciozinho do livro nós vemos isso. Na verdade, quem estava se preparando para ir para o campo missionário, você vai ver que é o irmão de João, Edmundo, mas ele faz uma viagem, ele acaba pegando uma febre muito forte e essa febre tende a piorar e acaba causando a morte do irmão de João. E quando ele vê que seu irmão vem a falecer, ele toma essa responsabilidade e vai para essa viagem missionária que é a Índia. E a gente vai ver que ali Deus ele trabalha de uma maneira muito grande na vida de João. Só que João ele começa a perceber que ele tinha que ter uma vida de comunhão com Deus para que ele pudesse mudar a história daquela localidade. E João ele se torna conhecido como o homem da oração. João ele era um homem que se trancava e passava noites, madrugadas, dias em jejum, em oração, falando com Deus. Na página 49 do livro tem uma parte que fala assim: Senhor, essa foi uma das orações de João. Senhor, dá-me o teu coração de amor para com os pecadores, teu coração feridos por causa de seus pecados. Dá-me as tuas lágrimas enquanto os admoesto dia e noite. Era assim que clamava um amado filho de Deus no fim da convenção de 1909. Dentro da Índia foi feita uma convenção que era chamada Convenção de Oração. Era uma aliança de oração onde homens e mulheres se reuniam para ficar ali em oração, clamando pela nação, pelo povo. E eles não saíam dali enquanto não tivesse todo aquele tempo determinado, que era o tempo da oração. Na Convenção de 1909, João ele começou a pedir ao Senhor que ele queria 2 almas por dia. Em 1910 ele começou a pedir não mais 2, mas ele queria 4 almas por dia. João ele era um intercessor. Ele intercedia por vidas, ele intercedia por pessoas, mesmo que ele nem conhecesse, sabe? Não tinha como ele conhecer toda aquela população, mas ele clamava pelo pecado, ele pedia: Senhor, resgata, o Senhor salva. E a gente vai ver que esse homem era um homem que verdadeiramente orava. Tem vários relatos nesse livro. Quem for um dia ler esse livro, O Homem que Orava, da editora CPAD, vai ver que João Ide era um homem que andava sempre com o Senhor, sempre falando em todos os momentos, na hora da alimentação, na hora de dormir. Pessoas que testemunharam. Esse livro foi feito por pessoas que testemunharam a vida de João aqui na Terra. João Ide ele não falava de oração. Nenhum dos testemunhos vai falar que João Ide pregou um sermão sobre oração, falou alguma coisa sobre oração, mas João Ide vivia em oração. Na página 86 do livro tem uma outra coisa também muito importante. Ele fala sobre a oração e ele diz assim: a renovação da igreja dependerá da renovação de nossa vida de oração. Os poderes do mundo vindouro estão a nosso dispor se queremos reservar algumas horas para essa comunhão com o Senhor, o que é o seu supremo e ardente desejo. A gente vê que a quem vive em oração vive de uma maneira diferente. E quantas das vezes nós negligenciamos esse momento, essa conversa, essa intimidade com o Pai? Eu fiquei tocando pandeiro porque eu lembrei daquelas mulheres de oração, sabe? Aquelas mulheres que sempre dirigiam o círculo de oração. Aquelas não, ainda existem essas mulheres. Mulheres de oração, mulheres que se dedicam a falar com o Senhor, mulheres que se dedicam a clamar pela igreja. Quando eu
era criança, eu cresci vendo aquelas mulheres que quando você chegava na consagração, elas olhavam pra você e parecia que elas estavam te olhando lá dentro, sabe? Eu tenho certeza que você conhece algumas assim, que você chega em alguns trabalhos de consagração e você fica meio... Ela vai se aproximando de você, ela te olha e você fica assim meio, ai meu Deus. Essa manhã, tarde, noite, não sei, eu te convido a orar ao Senhor, a viver uma vida de oração, a viver uma vida de intimidade, sabe, com o Pai. Deus é teu Pai e muitas das vezes Ele quer apenas ouvir a tua voz. É engraçado, né? É incrível, porque eu vejo muitas pessoas lamentando, chorando, reclamando, porque não escuta a voz de Deus há muito tempo. Porque não vê Deus usando ninguém em profecia. Porque não vê Deus falando com ela há muito tempo. É como se Deus estivesse em silêncio. Mas eu pergunto, há quanto tempo Deus não escuta a tua voz? E quando a gente fala de oração, a gente tem muito essa coisa de entrar no templo, de clamar, de gritar, de chorar. Mas eu te convido a fazer algo bem diferente. Fecha a porta do teu quarto. Não precisa ser o teu quarto onde tu dorme, não. A gente fala isso de uma maneira de ser algo separado. Se encontra com Deus. Fala com Ele aquilo que tu precisa, aquilo que tu necessita. Conta a Deus os teus sofrimentos. Agradece a Ele porque Ele tem cuidado de ti. E se arrependa também dos teus pecados. Eu, todas as vezes que me apresento ao Senhor, a primeira coisa, Senhor, me perdoa, porque são muitas. Mas Deus tem sido fiel nas nossas vidas. Viva uma vida de oração. Viver uma vida de oração é viver uma vida de intimidade com Deus. É escutar a voz dEle nos mínimos detalhes, em coisas pequenas. Mas você conseguir ouvir e entender, aquela é a voz do meu Pai. E retorna em nós, em nós, em nós, em nós.